Vamos continuar nossa aula, né? Nós falamos da licitação, teve o trabalho já, os grupos apresentaram licitação. Nós vimos as sanções administrativas, né, dos delitos contra as licitações, né? Porque a licitação, ela consiste em um procedimento obrigatório que antecede a celebração do contrato com a administração pública. A licitação, gente, é a regra, tem que fazer ela, né? Está prevista no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, que estabelece a regra geral que regula todo o sistema de aquisição e vendas pela administração pública e determina a obrigatoriedade da licitação, lógico, reservada às exceções previstas em lei, né? O artigo 175 da Constituição, ao tratar das outorgas, das concessões e permissões que a gente já tinha visto na aula, exige também licitações, que a gente viu que era a concorrência, né? A licitação tem a finalidade de permitir a melhor contratação possível para a administração, né? Para o interesse da administração. E ela também possibilita que qualquer interessado possa validamente participar das disputas pelas contratações, ou seja, as licitações é a regra geral. Agora, existe casos específicos, existe as exceções, que é a contratação direta, né? Porque a licitação é uma contratação indireta, através da licitação que você depois contrata, ok? Mas a exceção é a contratação direta, que nós vamos ver agora. Então, eu quero que todos abram a Lei 8.066/93 e fixe no artigo 17, né? Porque o artigo 17 ele fala da licitação dispensada, né? Ok? A própria lei dispensa a realização da licitação, isso é vinculado. Então, não há uma margem discricionária aqui. Ah, professor, quando é que a licitação pode ser dispensada? Eu vou lá na Lei 8.666/93, abro o artigo 17, que lá a lei vinculou, a lei não dá margem. A lei diz, artigo 17, alienação de bens da administração pública, olha só, alienação de bens, bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público, tem que ter o interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá à seguinte norma, ou seja, o artigo 17 diz, a alienação de bens da administração pública, né? Quando a administração pública vai passar algo para outro órgão, para outro ente. Vejamos aqui o inciso 1. Quando imóveis, olha só, quando for imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, vírgula, aí dispensada esta nos seguintes casos. Aí, ó, não é toda da ação de imóveis, de algo não. A lei prevê que só vai ser dispensada a licitação nos seguintes casos: dação em pagamento. Olha só, a letra B, doação permitida exclusivamente para outros órgãos ou entidade da administração.
de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto na linha F, H e I. E letra C. A permuta por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes no inciso 10 do artigo 24. Então, observe-se que essa letra, ela não para por aí. O inciso 1 tem a letra A, B, C e aí vai embora. Tem um rol taxativo. Então, a tarefa é olhar o artigo 17 todinho, com todos os seus incisos, com todas as suas letras. Agora, a pegadinha que ela cai em banca, fique ligada. A pegadinha que cai em banca é quando ele fala assim, licitação dispensada. A licitação dispensada, artigo 17. Licitação dispensada, artigo 17. É quando a lei diz não precisa. Licitação dispensada, opa, não é dispensável. Dispensável é quando pode ou não pode. Então, veja bem o verbo aqui, dispensada. A licitação dispensada é quando a lei diz que não precisa, aí a lei vincula, não precisa e você não faz. Artigo 17. Se cair na prova a licitação dispensável é vinculado, é errado, é dispensada que é vinculado e que a lei diz que não precisa, ok? Já a licitação dispensável é uma condição. Então, conforme o artigo 24, é possível a licitação, mas a lei autoriza a não realização. Ou seja, se for conveniente para a administração, ela poderia fazer. Só que a lei diz não precisa em aqueles casos de pandemia. Um exemplo, vamos ver aqui o inciso 1. É dispensável, pode ou não ter, dependendo da conveniência da administração. Então, inciso 1. Para obras e serviços de engenharia, num valor de até 10% do limite. Olha só, por que é dispensável? Gente, para obras e serviços de engenharia no valor de 10%, é pouco demais. É um exemplo, a administração pública vai fazer uma reforma de uma porta. A porta custa R$2.000. Não vamos fazer licitação para R$2.000. Então justifica, tem que ser justificado, tem que ser motivado, né? E tem que botar os valores lá. É dispensável porque, para obras e serviços de engenharia no valor de até 10% do limite previsto na linha A do inciso 1 do artigo anterior, que é aquele que fala dos limites, isso. Então, se o limite é pouco, não é viável, então pode ser dispensado. Para outros serviços de compra no valor de 10%, olha só. Então, quando cair na banca, licitação dispensável, artigo 24, é possível, mas a lei autoriza a não fazer. Então você, o gestor, está embasado nesse artigo, né, a realizar a licitação, o gestor está embasado a realizar o contrato direto, sem licitação, ok? E isso cai muito. Artigo 17, artigo 24 cai muito em concurso. Isso vai cair na prova. Já a licitação inexigível, o nome já diz, não é exigível, é inexigível, né? Conforme o artigo 25, é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. Não pode haver competição, para quê? Então, é inviável. Então, artigo 25 da Lei 8.666/93, é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial, 2 pontos,
Tem um rol taxativo também, eu só coloquei um inciso, né? Para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. A palavra-chave é aqui, exclusivo. Então, a licitação é inexigível, artigo 25, inexigível, artigo 25. Quando for exclusivo, porque imagina um laboratório X fez a vacina para curar o coronavírus. Não tem outro laboratório. Então, o gestor público pode fazer a contratação direta com base nesse artigo 25 da Lei 8.666/93, justificando que o laboratório é exclusivo, não tem outro laboratório para competir, não tem como fazer licitação que vai haver só um laboratório. Então, nesse caso, é justificado, ok, gente? Então, resumindo, eu fiz aquele meu resumo que eu faço. É dispensada quando a própria lei declara, artigo 17, existe um rol taxativo, é viável, mas é proibida, a lei diz que não é para fazer e pronto. É dispensável, a administração decide discricionariamente se a melhor solução é disso, ou seja, a administração decide é viável, né? Mas é facultativa, eu não preciso fazer. Então, aqui você escolhe, é facultativo. Agora, artigo 24, tá? E o artigo 25, inexigibilidade, quando for inviável a competição. Tem um rol exemplificativo. A dica aqui que o rol é exemplificativo. Tem um rol de exemplo. E é inviável a competição. E aí pode, antes dar o exemplo assim, alguns anos atrás dava o exemplo assim nas aulas. A administração vai contratar um show do Roberto Carlos. Inexigibilidade, porque só existe ele no mercado. Hoje em dia não se usa mais, mas o exemplo da vacina é ótimo. Se existe só um laboratório vendendo, não tem competitividade, então usa-se o artigo 25, justifica e faz a contratação direta. Ok? Até mais, pessoal. Tchau.